corpo. Seu corpo começa a se decompor, mas sua alma viverá para sempre. Irá se reunir novamente com o corpo no tempo da ressurreição final, quando Jesus voltar. Sua alma fica viva. Para onde vai a alma? Isso depende são 4 coisas que a gente deve saber. Primeira é morte. Então, com a morte acontece essa separação. E aí a alma que é imortal. A alma está dormindo, a alma não dorme, o espírito não dorme. O espírito não está morto. Quando Jesus aparece transfigurado, quem é que conversa com ele? Quem é? Moisés e Elias. Já estavam mortos, sim ou não? Há muito tempo, mas estavam vivos, estavam em Deus. Deus não é o Deus dos mortos, vai dizer Jesus, Deus dos vivos, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dos patriarcas, dos santos. Então, todos que morrem estão vivos, não é? Segunda coisa que a gente deve sempre saber, todo católico deve saber as 4 últimas coisas, porque isso depende da sua alma. A primeira é a morte. Vamos lá? A primeira é que é o quê? Separação do corpo e da alma, que foram unidos na concepção, agora se separa. O corpo vai ser enterrado de modo cristão e a alma chega diante de Deus. Segunda coisa, julgamento particular. Vamos repetir? Logo após a nossa morte, nós enfrentaremos um julgamento diante de Deus. É como um espelho, ali não tem lugar para mentira. Aquele padre que morreu depois de 11 anos, você lembra do testemunho dele? O padre norte-americano? Já falei aqui para vocês. Tem aí no nosso site, não tem, Silvinho? Você fala, Silvinho, ou não? Ou perdeu a voz? Sim, creio que tem assim, Frei, desculpa. Veja se você encontra aí, bota o site para as pessoas ouvirem esse testemunho. Ele diz que quando ele chegou diante de Jesus, a alma dele chegou diante de Jesus para ser julgado, Jesus só dizia, você fez isso e isso? Ele disse, sim, Senhor. Ali não tem como se desculpar. Não, aquela mulher, eu não queria pecar, não, foi ela. Não, ali não tem lugar para desculpa. Ali é a verdade. É um espelho. Então não é Jesus que diz, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o purgatório. Não. É cada um de nós que sabe. Porque ali é a verdade. Tem um filme que eu acho muito interessante, tem algumas coisas bem heréticas lá, assim, mundanas, mas tem principalmente o julgamento, é muito bonito. Quem já assistiu o Alto da Compadecida, já assistiram? É interessante porque aquele Zé, como é o nome dele? Zé o quê? Zé Grilo, ele diz assim, João Grilo, eu estou ferrado, porque minha vida foi só mentira, agora não dá para mentir mais. É tanto que ele vai dizendo assim, eu vou mesmo para o inferno, e o demônio feliz, aí Nossa Senhora começa, porque ela é compadecida, né? Ela começa, e como ela não tinha mais jeito, e se ele morresse naquela hora, ele estava condenado, como esse padre. O que é que Nossa Senhora consegue para ele? Para os outros foi para o purgatório, lembra? Mas para ele consegue o quê? Ele volta. Lembra que ele ressuscita, que ela aparece, né? E fica até fazendo medo do outro, né? Então, está no site, como é que faz para acessar? Então coloque aí o link. Vou colocar o link no chat para vocês agora pegarem. Logo após a missa vocês podem assistir. Então, ali é a hora da verdade. É o Deus da justiça. Ali não tem mais misericórdia, gente. Ali não tem mais perdão. Por isso que a gente deve pedir muito a graça de Deus. Não retarde sua confissão. Ande sempre reconciliado. Eu lembro sempre, num testemunho que eu ouvi do padre Fábio de Melo, ele dizia assim, toda semana ele falava e falava muito com uma das suas irmãs queridas. Mas naquela quarta-feira ela ligou para ele estava cheio de compromisso, falou muito rapidamente com ela, disse, depois eu ligo para você.
E ele não sabia que ela tinha ligado para se despedir dele, que era a última vez que eles falavam. Pode ser a última vez, pode ser essa missa, Deus nos livre, mas pode ser a última missa da nossa vida. A gente tem que estar sempre na graça de Deus, é a segurança que nós temos. Gente, disso dependerá a nossa eternidade. Nós não podemos brincar com a nossa salvação. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós precisamos lutar para andar na graça de Deus. A única segurança que nós temos, nós não sabemos nem quando Jesus vai vir, nem quando nós vamos até Ele. Fica falando que a gente tem que sempre se preparar porque Jesus vai voltar, Jesus está voltando e Jesus nunca volta. Mas se Jesus não volta, a gente vai voltar até Ele. O mundo termina para mim quando eu morro, sim ou não? Essa vida é o fim do mundo. Quando eu morrer, é a minha morte. E que dia eu sei que será a minha morte? Então, ou Jesus vem ou eu vou a Ele. Não sei quando. Por isso que a minha única segurança é estar na graça de Deus. Adiante. Você que não é casado na igreja, mas vive e pode se casar, luta. Eu sei que às vezes nem sempre é fácil, às vezes outra pessoa não quer, às vezes dá aquela confusão de ir atrás de batismo. Vai, corre. Lá no Piauí que eu fui batizado, corra, vá atrás. Quem quer, consegue, luta. Você precisa sair do pecado, dessa situação, ajeitar a sua vida, para você confessar, comungar, receber Jesus. Você ter a graça de participar dos sacramentos. Frei, e se já fui casado, tentei nulidade, não pode ter a nulidade, o que é que eu faço? Não se desespera, confia na misericórdia de Deus, participa da missa, comunga espiritualmente, nunca receba a hóstia consagrada, mas na hora da comunhão, se ajoelhe com humildade, diga: Jesus, eu queria tanto te receber, o Senhor sabe, mas eu não estou preparado ainda, mas eu peço, não deixe morrer sem a tua graça. E vocês sabem que Deus é tão bom e a igreja é tão maravilhosa, que se você tiver em estado de morte, se você estiver em perigo, chama periculos mortis, se você estiver em caso de perigo de morte, você que não é casado, você pode se confessar, você pode até receber a hóstia consagrada, você está morrendo, chega um sacerdote. Quem confia aqui que não vai morrer sem a graça de Deus, sem a presença de um sacerdote? Você pode ser, todos os impedimentos, tudo aquilo ali sai. Você está entendendo? Uma pessoa está morrendo, o mais importante é salvar a alma dela. Então a igreja libera de todos os impedimentos. Veja que misericórdia. Por isso que use o escapulário. Nós estamos aqui com o escapulário verde. Não é a mesma coisa, mas é uma mesma graça. Mas aquele escapulário marrom, mas esse também é maravilhoso. Você usar para receber muitas graças. Depois você vai ler e depois quem quiser pode levar para a sua casa. Né? O que é que eu queria dizer para você? Use o escapulário. Nossa Senhora prometeu. Quem acredita aqui em Nossa Senhora? São João Paulo II acreditou e por isso que morreu no sábado, preparado na véspera da misericórdia. Morreu tão santamente. Né? As almas de Nossa Senhora ou morrem no sábado, ou no dia na festa de Nossa Senhora, ou no máximo no domingo. Né? Nossa Senhora, que são o dia da ressurreição. Nossa Senhora vem buscar essas almas que estão com o escapulário. E ela prometeu que não morre sem a assistência de um sacerdote. Ela salva de vários perigos. Se você não for a sua hora, se não tiver ali um padre, ela salva você. Já vi pessoas serem salvas de serem baleadas, como São João Paulo II, e ser salva, porque estava usando o escapulário. Não é? Por isso, não é uma superstiçãozinha qualquer, é uma devoção verdadeira. Confie. Então, o julgamento. Então, acontece o julgamento particular. Pegue aí, leia mais uma vez, meu filho, isso que está, que é Hebreus 9:27, né? Aquela vez eu errei. Veja aí, veja na sua Bíblia, Hebreus 9:27, marque aí, para você ver o que é esse julgamento que acontece, que é a segunda coisa mais importante. Como está determinado que os homens morram uma só vez. Primeiro, não tem muita morte, muitas vidas, que é reencarnação. Tudo isso é mentira.
morre só uma vez. Como nasce só uma vez nessa terra, morre só uma vez. E logo depois vem o quê? O juízo. O juízo, o julgamento particular. Então teremos dois julgamentos. O julgamento particular que acontece logo depois da nossa morte, nossa alma já vai ser levada ou para o céu, ou para o inferno, ou na maioria das vezes para o purgatório, não é? Que é uma antessala do céu. Quem está no purgatório, por isso que a gente reza por ela, nunca vai para o inferno, está salva. As almas santas do purgatório que a gente diz, porque elas já estão salvas, mas elas precisam se purificar no fogo daquele sofrimento para poder ir para o céu, porque só os puros de coração verão a Deus. Então, mas vai existir o julgamento final. Quando Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição, e aí vai ter o que todo mundo aqui a gente gosta de esconder, né? Jesus disse que não tem nada de escondido que não venha à luz. Ali a gente vai saber de toda a verdade. A gente vai saber porque a pessoa foi para o céu, porque a pessoa foi para o inferno. A única coisa que não vai aparecer ali é o pecado que você confessou, se arrependeu e confessou com o sacerdote. Quem não quer que seus podres apareça, deixe logo aqui na terra. Se você levar, um dia todo mundo vai saber. É o juízo final. É o juízo final. Ali é a verdade de tudo. E ali vai ter muita surpresa. Muita gente que a gente pensa que está no céu, está no inferno. E muita gente que a gente pensa que está no inferno, está no céu. Amém? Pois só Deus sabe. Por isso que não julgueis, porque só Deus pode julgar, porque só Deus conhece o nosso coração, nossas intenções. Então, primeira coisa, qual é que a gente deve saber sempre? A morte. Depois vem o juízo particular. Terceiro, o céu. É para onde você quer ir, não é? Com certeza. O céu é o lugar em sentido para a gente entender melhor, mas é um estado de alma da eterna união amorosa com Deus, a fonte de todo bem, toda beleza. Ele preencherá totalmente os nossos corações. Como devo ir para o céu? Preciso morrer em estado de graça, mediante o sacramento da confissão e também da Eucaristia. Jesus disse: quem comer dignamente desse pão, viverá por mim, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, se você está se perguntando se o purgatório se encaixa aqui, quase. O purgatório é um lugar, entre aspas, onde as almas que foram salvas, que vão para o céu, são purificadas temporariamente, pois por ainda terem penas a pagar e se prepararem para entrar no paraíso. O purgatório não é uma das 4 coisas, porque não é um estado final em si mesmo. O purgatório é temporário. O mesmo fogo do inferno é o fogo do tempo do purgatório. O sofrimento é praticamente o mesmo, com uma radical diferença. No inferno não tem mais fim. Não tem mais fim, é eterno. Não tem mais fim. E no purgatório tem fim. As almas que estão no purgatório vão para o céu. A 4ª coisa é o inferno. Este é o estado da alma, o lugar onde não devemos nem pensar em ir. O inferno é a eterna separação de Deus e de punição pelos nossos pecados. As pessoas que morrem em estado de pecado mortal ou com a culpa original vão para lá. Quando é que a gente perde a culpa original? No batismo. Por isso Jesus diz: quem crê e for batizado. É tradicionalmente conhecido que existe possivelmente 2 tipos de punição no inferno. A primeira é chamada pena danos, ou punição dos condenados. É a dor do desespero, de saber que perdeu a oportunidade de estar eternamente com Deus no céu. E a segunda é conhecida como a pena dos sentidos, ou punição dos sentidos, que é um tormento eterno de fogo na proporção dos nossos pecados.
Quanto maiores forem os pecados, maiores os sofrimentos. Como se deve viver na luz dessas 4 coisas? Primeira, vamos lá. Segundo, particular. Terceira, céu. E antessala do céu, E quarta coisa, o inferno. Seguindo a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, indo à Santa Missa, recebendo os sacramentos da igreja frequentemente. Apenas sobre a graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, podemos enfrentar a morte e o julgamento, ganhando o céu e se livrando eternamente do inferno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.